Vamos começar pelo Counting Sort, que é um algoritmo de ordenação por contagem de frequência. A ideia desse algoritmo é contar quantas vezes, fazer uso da informação de quantas vezes um elemento aparece na entrada, para depois conseguir colocá-lo na posição definitiva. É um algoritmo que faz uso de memória extra, tá? E precisa saber antecipadamente a faixa dos valores a serem ordenados. Por exemplo, um array que vai ordenar números que estão compreendidos entre 1 e 1000. Tá? Então, a ideia é usar esse valor daqui, 1000, que seria o K, para poder conseguir fazer a contagem das frequências e, no final, ordenar os elementos. Então, imagine uma entrada dessa daqui, hipotética. Tá? O que o Counting Sort faz é fazer uso de uma memória extra, onde os elementos que estão no array a serem ordenados, eles vão ser utilizados como índices. Tá? Então, para eu poder alocar a minha memória extra, sabendo que os números a serem ordenados funcionarão como índices, né? Por isso eu preciso, certo, saber qual o elemento máximo que eu tenho lá a ser ordenado no meu array. Então, o 3 aqui seria usado como índice, o 37 como índice, o 248, o 825 e por aí vai. Vou mostrar aqui uma animação para a gente ter uma ideia mais ou menos como esse algoritmo funciona e aí vamos voltar ao algoritmo em si. Aqui está a ferramenta de animação. Tá? Notem que nós temos aqui um array não ordenado, onde existem inclusive elementos repetidos aqui. Tá? E no final, esse array ele vai estar todo ordenado, independente se tem elemento repetido ou não. Tá? Então, vamos começar. A ideia é, vai ser criado uma memória auxiliar e ele vai varrendo elemento para elemento e simplesmente usando ele como índice e incrementando aqui a quantidade de elementos existentes. Então, por exemplo, aqui no 2 foi incrementada a frequência do 2, outro 2 foi encontrado, outro 2 foi encontrado, o 7 foi encontrado, o 3 foi encontrado e o 9 foi encontrado. E aqui embaixo você tem a quantidade de frequências. Fazendo uso disso, ele sai depois reconstruindo a resposta. Tá? Note que ele vai retirando os elementos que ele encontrou e decrementando, colocando no array de resposta e decrementando aqui a quantidade. Tá? No final, vai exatamente refletir o que tinha. Eu tenho uma ocorrência de 1, tenho 4 ocorrências do 2, 2 ocorrências do 3, 2 ocorrências do 7, uma ocorrência do 8 e uma ocorrência do 9. Aqui está o algoritmo do Counting Sort. Ele recebe um array A para ser ordenado, ele produz um array B de saída, que é do mesmo tamanho de A, e aqui o maior elemento que precisa ser conhecido. Tá? Lembrando que internamente ele vai usar um array de contagem de frequências, tá? Que é esse array C. E vamos considerar aqui a entrada utilizada na simulação. Então, nesse primeiro loop, ele nada mais faz do que alocar o array de contagem de frequência e inicializar todos os seus elementos com 0. A complexidade desse array daqui, ele é K. No segundo loop, nós temos que o efeito dele seria contar as frequências com que os elementos aparecem no array original. Então, aqui ele já consegue ver no resultado do array de frequência que o elemento 1 ele acontece apenas uma vez no array original. O elemento 2 ocorre 1, 2, 3, 4 vezes no array original. O elemento 3 ocorre 1, 2 vezes, tá? E por aí vai. Notem que esses que estão destacados são os elementos que pertencem ao array original com suas respectivas frequências. No próximo laço, ele faz uma soma acumulativa, tá? Em que ele faz 1 mais 4 e coloca aqui, que vai dar 5. Depois faria 5 mais 2 e colocaria aqui, que dá 7. 7 mais 0, 7, mais 0, 7, mais 0, 7, mais 2,
9 e colocaria aqui, 9 mais 1, 10 e colocaria aqui, 10 mais 1, 11 e colocaria aqui. Então, esse é o efeito final num array de contagem. Que aqui, esses números, eles vão servir como índice dos elementos, né, que serão colocados no array da resposta. Tá? E isso é feito aqui, nesse último loop. Tá? Então, observem, o elemento 9, tá, no array de contagem, eu vou ter aqui agora o índice em que ele precisa ser colocado. Tá? Então, o elemento 9, ele vai ser colocado na posição 11. Está aqui na posição 11 e depois decrementa-se aqui esse número. Aí vamos lá, o 3 vai ser colocado na posição. Vamos lá para usar o 3 aqui, localizamos ele aqui no array de frequências e aqui ele vai ser colocado na posição 7, que é essa posição daqui, da segunda ocorrência do 3. Tá? Nessa segunda ocorrência, o 3 é colocado aqui e é decrementado esse número para 6. O que acontece é que a próxima ocorrência do 3, quando for encontrada no array original, ela vai ser colocada na posição 6. Aí vamos lá. O elemento 7, que tem que ser colocado na posição 9, colocou aqui nessa posição, depois esse 9 é decrementado para 8. E por aí vai, pessoal. Ok? Então, é isso que é essa lógica que esse laço daqui está fazendo para preencher o array de respostas. Vamos ver agora a execução desse algoritmo passo a passo que foi disponibilizada no vídeo pelo professor João Arthur. O vídeo com a animação não se encontra integrado a essa apresentação, tá? Mas vocês podem ver e aí retornar para que nós possamos continuar o nosso raciocínio com o counting sort. Agora vamos ver o cálculo do tempo de execução do algoritmo counting sort. Neste primeiro loop aqui, ele vai ter da ordem de k iterações, tá? Ou seja, do θ de k. Nesse segundo loop, vai de 1 até o tamanho de A, ou seja, de θ de n. No terceiro loop, ele vai fazendo aquela soma acumulativa no vetor de C, de contagem, tá? Então é da ordem de k também. E por fim, ele vai varrer o vetor da resposta, o vetor de entrada, e preenchendo o vetor de resposta, ele vai varrer, né, do último elemento ao primeiro elemento, ou seja, θ de n. E aí nós temos que o counting sort tem complexidade de n mais k, onde n é o tamanho da entrada e k é o maior inteiro que vai estar contido na entrada, no array de entrada. Bem, esse counting sort, perguntas inerentes ao algoritmo, ele seria estável, in place, e o que acontece quando k é muito maior do que n? Tá? Vamos responder uma a uma. Essa versão mostrada a vocês, no algoritmo não é estável. Na hora que ele faz a contagem e manda de volta para o array das respostas, a ordem não é preservada. A ordem dos elementos que tem mesmo valor não é preservada. Tá? Esse algoritmo ele não é in place, porque ele coloca as respostas num vetor B, um outro vetor que ele aloca para as respostas. Tá? E o que é que acontece se o k ele for muito maior do que n? Lembrando que o tempo do algoritmo ele é da ordem de n mais k. Note se k for complexidade maior do que n, tá certo? Ele vai predominar, ele vai ditar o tempo do algoritmo. Então, se k for da ordem de n, o algoritmo ele vai ser da ordem de n também. Entretanto, se k for da ordem de n ao quadrado, o algoritmo counting sort ele vai ser quadrático. Pois bem, o counting sort ele é um algoritmo que, se o k for muito grande em relação a n, de cara como o k vai estabelecer de início o tamanho do array de contagem,
ele é quem vai ditar o tempo do algoritmo, tá? Pois bem, se soubéssemos o tamanho, o mínimo e o máximo do array de entrada para poder ordenar, será que nós poderíamos otimizar o counting sort? Né? E outra pergunta pertinente seria, e se os números a serem ordenados, eles são negativos? Lembrando que os números no counting sort, os elementos do array a serem ordenados, eles vão servir como índices do array de contagem. Entretanto, números negativos não perdem o sentido de funcionar como índice. Mas nós podemos lidar com esta especificidade também no counting sort. Tá? Para compreender melhor como é que o counting sort funciona, assim, o efeito do número a ser ordenado no counting sort, tá? Considera aí um array de 10 elementos apenas, onde esses elementos poderiam assumir valores grandes, tá? Mas no array de 10 elementos nós temos apenas aí de 10.000 até 10.010. Se a gente fosse olhar para o counting sort, o maior elemento que está guardado aí dentro ditaria o valor de K, ou seja, 10.010. E aí nós teríamos que alocar aí um array de 10.000 posições. Só que em tempo de execução, a entrada que foi dada, ela possui apenas 10 elementos, tá? Onde o elemento mínimo seria o 10.000 e o elemento máximo seria 10.010, ou seja, na hora de alocar um array para resolver o problema do count sort, eu precisaria apenas de um array de 10 posições e não de 10.010, devido aos valores que foram detectados dentro do array de entrada. Tá? Então, esse desperdício que está havendo de espaço, ele poderia ser evitado com uma pequena otimização no counting sort. Tá? Porque o objetivo final do counting sort o maior número, certo? Como vai funcionar com o índice, ele vai ter que ser mapeado para o último índice do array de contagem. E o menor número, eu preciso apenas mapear ele para a primeira posição do array de contagem. Uma vez que eu tenho isso em mente, fica muito fácil a gente detectar ou determinar o tamanho do array de contagem. Nós podemos simplesmente fazer a diferença do elemento máximo menos o elemento mínimo, e isso me dá a quantidade de elementos que eu exatamente preciso do array de contagem. Tá? E na hora que eu quero mapear o elemento mínimo para o primeiro índice do array de contagem, tá? Eu simplesmente faço o elemento mínimo menos ele mesmo, e aí vai dar a posição 0. E os demais elementos em relação ao elemento mínimo, nós podemos descobrir o índice dele fazendo o índice dele, o índice de qualquer elemento aí a ser mapeado, seria agora x, o próprio elemento, menos o elemento mínimo. E aí a gente deslocaria o índice para uma posição correta, que não seria essa outra posição, o valor propriamente dito do número. Tá? Então, levando isso em consideração, é possível adaptar todo o algoritmo do counting sort para que ele lide de forma mais eficiente com esses números. Veja que a complexidade para poder se varrer um array de tamanho n, certo? Para descobrir o máximo e o mínimo é da ordem de n. Então, esses dados podem ser capturados em um tempo linear e podem ter um efeito muito positivo na performance do algoritmo counting sort. Se nós formos generalizar essa ideia, simplesmente localizamos aqui em uma só varrida, nós já conseguimos saber quem é o mínimo e quem é o máximo do array de entrada, de forma a fazer essa diferença e descobrimos o tamanho do array de contagem, tá? E aí, para mapear o mínimo na posição 0 e o máximo na última posição, nós fazemos sempre essa diferença. Para descobrir o índice de qualquer número do array de entrada, fazemos o elemento menos o mínimo, o elemento mínimo que está lá no array. E aí conseguimos lidar com este problema, com essa especificidade.